Bom dia, queridos amigos. Que a doce e inefável paz de nosso Senhor Jesus se faça presente no seu pensamento e no seu coração. Que tenhamos reflexões importantes para que nós possamos rever todas as nossas condutas e que sejamos artífices de uma nova proposta de vida para todos nós. Hoje vamos ler o item 5, pecado por adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração, nem todos, nem sequer pensa no mal, foi o que Jesus lhe disse. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Cumpre-se cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta, se depura-se mesmo esse mau pensamento, se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, não é por virtudes da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele quem essa ideia acorde, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz o mal, ainda existe, na plenitude de sua força. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então, nós vamos convidar a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo de que todos nós tanto necessitamos. Que a bondade e a misericórdia excelsa do nosso Mestre Jesus se faça em favor de todos nós. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Em seu nome, Jesus, nós te rogamos, ampare a todos nós, que possamos sentir agasalhados no seu manto de luz e amor. Acolhei, o Senhor, os gritos de dor, para que a sua presença se faça nesses corações. Envolvei todos os nossos irmãos, Jesus, que ora participam conosco deste Evangelho, e que o seu amor se reparta, se divida, chegue, alcance até nós. Que Deus nos abençoe e que possamos compreender as suas lições com a grandeza do seu amor. Que assim seja. Queridos irmãos, nós temos aqui duas situações bastante importantes para todos nós, que é a questão do pecado por pensamento e também o adultério. Nós sabemos que quando o Moisés traz as leis, ele diz: não cometereis adultério. E ele mostra, né, explica, Mateus traz isso quando Jesus nos disse: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. É importante que a gente possa sentir o valor do amor, do respeito, da caridade em nossa vida. Nós nem sempre valorizamos o que temos. E a palavra adultério, ela não deve, aqui no Evangelho, Marcos mostra para nós, e Kardec nos traz, que a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo de acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou para mostrar a gravidade dos pensamentos, para designar o mal que ainda estávamos conosco. Tanto é que alguém, quando ele diz, porquanto se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Porque quem somos nós para criticar e fazer qualquer julgamento em relação à proposta que o Cristo veio nos trazer? Então, é necessário que a gente possa compreender que o pensamento mal, ele nos traz várias consequências. E nós temos um exemplo do adultério, não só de uma forma maior de pensamento, de adulterar aquilo que a verdade nos traz, de camuflar as nossas intenções, que nós vamos ver que entre as reflexões que nós precisamos observar, nós não podemos trazer um conceito de adultério unilateral. Então, nós vamos ver o grande exemplo que nós sempre buscamos da questão da mulher adúltera. E nós vamos ver que o caso da pecadora, ela estava sendo criticada, julgada diante daquela multidão. E Jesus sente a maldade, a adulteração do pensamento daqueles que ali se encontravam. Tanto é que quando eles se aproximam de Jesus, ele diz que aquela mulher
né, tinha sido pega em adultério. E aí nós vamos ver que aquela mulher ela foi pega em situações de grandes dores. Mas nós percebemos que será que só ela adulterou-se? Porque aqui nesse sentido da adulteração ou da mulher adúltera, não é o que Emmanuel nos fala entre as reflexões que a narrativa sugere, que é o caso da pecadora, né? Nós identificamos o do errôneo conceito de adultério unilateral. Só um que adultera? É preciso que a gente pense. Então, quando Jesus é abordado por aquelas pessoas, qual foi a atitude do mestre? Naquela hora, ele pôde perceber que uma pessoa, um pensamento sozinho, uma pessoa sozinha, não poderia cair naquela situação da mulher adúltera. O adúltero a envolveu, lhe trouxe muitas situações que arrastou-a. Então, a atitude do mestre naquela hora foi caracterizada por uma infinita sabedoria e um grande amor que ele teve por aquela mulher, porque ele não centralizou nela a culpa total. A mulher era uma mulher desventurada e ela deixa perceber o erro geral. E quando nós vamos ver que Jesus ia indagar, né, que ele ia questionar aqueles que estavam sem pecado, Jesus olha para o rosto dela e ele pergunta: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Por aí nós vamos ver a grandeza de um pensamento que tem um olhar diferente. E Jesus, né? Esta mulher, quando eles falaram para Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, quando Jesus envolve ela carinhosamente no seu pensamento, nós podemos ver que ele a vê como uma mulher infeliz, uma mulher que estava passando por uma situação de dor, mas na verdade ela não tinha pensamentos adúlteros. Ela foi levada a uma indução e devido à situação que ela vivia de dor, porque ela havia casado recentemente, unido a uma pessoa, e ele a largou, abandonou, deixando ela passando até fome, situações bastante difíceis. Nós vamos ver o que a dor do coração arrasta a pessoa. Mas ela é tão menos culpada do que aquele que a envolveu. Então, a atitude de Jesus é quando ele vê que ela não tinha culpa. A culpa, o peso da culpa não era dela. E aí, quando todos fizeram aquele silêncio, né, para dar a resposta que Jesus disse, e ao lado daquela mulher adúltera permanecia também os homens que eram pervertidos, os homens que estavam praticando o verdadeiro pensamento adúltero, que se retiravam envergonhosos, porque todos tinham pecado. Então, nós vamos ver que tanto o homem como a mulher, ele surge no mundo com tarefas específicas. E aí eu acho que nós precisamos entender que muita situação hoje que nós estamos presenciando é que Emmanuel nos mostra se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, a gente precisa analisar que nem tudo que nós questionamos ou criticamos podem verdadeiramente ter, né, uma posição do homem, como nós ainda levantamos tantas críticas. Mas tem uma questão, uma mensagem curtinha, vale a pena a gente ler do Chico, do Evangelho de Chico Xavier. Ele, quando ele mesmo, né, escreve, ele diz assim:
As separações conjugais, na maioria das vezes, acontecem porque a mulher começa a encostar o marido. O adultério do homem não se justifica, mas a mulher, nos dias atuais, deveria rever o seu posicionamento dentro de casa. Infelizmente, muitas esposas têm passado mais tempo fora do que os seus companheiros. A necessidade de trabalhar, sem dúvida, é tanto do homem quanto da mulher, mas foi a mulher que Deus confiou mais diretamente o equilíbrio espiritual da família. Se a mulher cuida do marido, o marido não sai por aí, como a gente costuma dizer, inventando moda. Então fica essa mensagem de hoje, para a gente ver que muitas vezes nós adulteramos os nossos pensamentos porque os nossos olhos estão cheios de outras intenções. E para que a gente possa, nesse momento, receber o passe, nós gostaríamos muito de pedir a Jesus que nos ajude a alinhar o nosso pensamento com o seu Evangelho, para que a gente não saia nesse caminho da porta estreita, onde tantas vezes as dores, as lutas arrastam para as facilidades do mundo. Pedimos a Jesus que o passe nos fortaleça, que recebamos as vibrações amorosas dos nossos benfeitores, a equilibrar as nossas atitudes, as nossas ações no bem. Ó Mestre, que a nossa água seja fluidificada e que tenhamos força e coragem para vencer a nós mesmos, especialmente os nossos pensamentos em desalinhos, para que sejamos fiéis ao seu Evangelho, Jesus. Para encerrar nosso Evangelho, vamos ler uma mensagem de Natal de Maria Dolores. Senhor Jesus, se me consentes, quero comunicar-te que a terra continua construindo o teu reino de amor em toda parte. Mencionastes moradas diferentes, sustentadas por Deus nos céus profundos, e os homens voam dominando o espaço, procurando entender a vida noutros mundos. Aliviastes a dor no socorro aos enfermos, e o hospital seguindo-te hoje em dia. Além da intervenção operatória, faz a vacina, o soro, a anestesia. Ensinaste o perdão por vida e segurança, e a ciência atual demonstra claramente que a presença do ódio em qualquer fase é peçonha mortal envenenando as mentes. Dissestes que a verdade nos liberta pelo conhecimento da razão, e hoje sabemos que a pessoa é livre tanto quanto se ajuste à obrigação. No mesmo abraço uniste as criaturas, jamais diferenciando os crentes dos ateus, e agora nos templos que te honorificam, buscam a mesma fé e o mesmo Deus. Corrige-nos os erros que ainda temos, na generosa luz com que nos guias. Ansiamos viver fraternalmente na bênção do Natal todos os dias. Grande é o progresso com que nos amparas. Entretanto, concede-nos, Senhor, a fim de sermos sempre mais felizes, a força da humildade e a prática do amor. Maria Dolores. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos ensinado, que as lições verdadeiras caiam dentro de nós com o processo de reflexão e o processo de transformação. Paz, luz e alegria é o que desejamos a todos. Sigamos, irmãos, os caminhos abençoados, fugindo do adultério de pensamentos errôneos, para buscar Jesus na imensidão do seu amor. Paz e alegria é o que desejamos, companheiros amigos do Grupo Espírita Esperança e Caridade,
Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.